Então, agora sim, uma boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a este nosso novo encontro da disciplina de construções rurais. Hoje, nós vamos finalizar o conteúdo de pilares de madeira, né? Então, semana passada a gente fez uma aula mais teórica, a gente fez o questionário, e hoje a gente faz os exercícios pertinentes a esse conteúdo, né? Que é a parte prática, tá? Eu vou fazer 3 exemplos com vocês, né? E aí a gente tem uma tarefa que é para segunda-feira, para o dia 13, né? Que já vai servir para vocês transitarem bem, né? Com o tema, com os exercícios, já vai ajudar vocês nos estudos, né? A prof também vai colocar, quando vocês rolarem o Moodle, a prof vai ter lá exercícios complementares. Então, a prof sempre deixa alguma coisa a mais do que esses exercícios que a gente trabalha em sala e a gente trabalha lá nas tarefas, para não decorar, né? Para vocês não decorarem de tanto fazer, de repente decora e aí dá problema, tá? Então eu vou deixar lá para vocês também. Como é que vai ser a semana que vem? Igualzinho a nossa aula aqui, tá? Então, nós nos encontramos aqui nesse mesmo horário, a gente fica juntos até às 16 horas, que é o horário normal da aula, e aí, assim, a prof baixa a prova com vocês, a prof mostra os exercícios, eu faço leitura, a gente explica, e aí vocês começam a trabalhar. Eu só daí suspendo o som e a imagem, mas eu tô aqui com vocês na reunião, tá? E aí, assim, vocês têm todo o tempo para fazer a atividade, e daí, das 16 até as 16h30, a prof dá meia hora normalmente, né? Vocês têm a mais para poder processar essa prova. O que significa dizer o quê? Vocês vão fazer o arquivo PDF, né? Vocês vão fotografar as páginas direitinho e vão salvar no arquivo PDF para mandar para a prof, tá bem? Digamos, às vezes acontece, cai energia elétrica onde vocês estão, vocês ficam sem, dá uma série de coisas assim. Não preocupa, tá? Aí, assim, se aconteceu algum problema, né, no decurso ali da atividade, vocês só me avisam, né, e entram oficialmente com a solicitação de segunda chamada, tá? E aí, a segunda chamada vocês fazem comigo na outra aula, tá? Então, na próxima é a nossa prova agora. E, na outra aula não, no outro semestre, né, a gente tem um encontro no próximo semestre, a gente faz tudo junto lá no último semestre. No plano de ensino tá bem certinho isso, vocês podem olhar lá, que vocês vão observar direitinho, tá? Então, eu não lembro a data, mas é março, né? Aí é a segunda chamada, tanto dessa primeira avaliação como da segunda, tá? E assim, é difícil. Não. Quem fez os exercícios, quem acompanhou as aulas direitinho, quem assistiu se tinha dúvida, enfim, vai tranquilo, né? Porque é um exercício com a prof. A única diferença é que a gente vai estar todo mundo junto, tá? Mas eu faço questão disso. Eu não deixo prova para vocês fazerem sozinhos, porque dá uma dúvida, dá um não sei o quê, aí vocês não têm a quem recorrer. E aí, às vezes, vocês recorrem aos colegas que, de repente, também têm dúvida, piora. Então, por isso que eu prefiro fazer atividade com vocês aqui em tempo real, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês a parte do vou compartilhar. Combinado, então? Alguma dúvida, queridos? Tranquilo? Tudo certo, né? Então, beleza. Vamos começar aqui? É o mesmo jeito, só que a gente vai estar juntinho, né? Ó, aqui, então, as nossas atividades de hoje. Quando vocês estiverem enxergando, digam para a prof. Dá para ver, prof. Já, querida? Então tá. Então vou levar vocês para a louça. Olha. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês, que é como se a gente fosse fazer a prova, né? Então, assim, olha. O primeiro exemplo que nós vamos trabalhar é esse aqui, ó. A madeira, nós vamos fazer com peroba de campos, em ensaio de laboratório, apresentou limite de resistência à compressão paralela das fibras, quer dizer, aquele limite, né, de 372 kgfs por centímetro quadrado, se chegou no limite, rompeu, né? Um módulo de elasticidade de 120.000 kgfs por centímetro quadrado, e uma tensão admissível, esta aqui, a compressão paralela às fibras, de 93 kgfs por centímetro quadrado.
Um pilar desta madeira possui um diâmetro de 25 centímetros. Determine a carga admissível, carga axial, né, a carga que ele vai suportar sem romper, na seguinte situação, com o pilar engastado nas duas extremidades, tá? Então, assim, ó, a gente pode, com essa seção, a gente pode verificar, né, com os 25 centímetros, a gente pode verificar o nível de esbeltez dele, tá? E como ele é engastado nas duas extremidades, a gente tem condições de saber se ele é um pilar curto, um pilar intermediário ou um pilar longo, né? Porque eu já tenho a seção, né? Aliás, o diâmetro que me remete à seção, tá? Então, quando eu tenho todas as informações, eu quero só a carga, né? Então, vamos ver por onde que a gente sai. Eu vou anotar primeiro as informações ali na lousa, tá? Então, aqui, ó. A madeira é a peroba de Campos, tá? De campo. Ela tem uma tensão admissível, a compressão para as figas de 93 quilogramas forças por centímetros quadrado, né? E ela tem um módulo de elasticidade de 120 mil quilogramas forças por centímetros quadrado. Eu tenho um diâmetro, né? Essa é uma peça cujo diâmetro é 25 centímetros. E eu quero saber a carga. Qual é a carga que ela vai suportar? E a situação é um pilar engastado, e ele vai ter 2,8 metros de comprimento, tá? Então, engastado nas duas extremidades. Vou descompartilhar para ficar melhor para vocês, que daí vocês escrevem. Então, assim, ó, o melhor jeito da gente fazer o exercício é a gente fazer uma leitura e anotar ali na lousa, ou anotar no caderno, as informações que o exercício te dá, né? Então, você quer saber a carga admitida, a carga axial, a carga que ele vai suportar, não a carga de rompimento, tá? Então, vamos lá. Tensão admissível, compressão, módulo de velocidade, eu tenho o diâmetro e eu tenho a condição que ele está preso, né? Então, com esse diâmetro, eu posso começar a calcular pelo índice de esbeltez. Lembra? O índice de esbeltez é o quê? É o comprimento efetivo de flambagem, né? Multiplicado pela constante 4, porque é diâmetro, dividido pelo diâmetro. Vocês lembram da esbeltez? Quando é retangular ao quadrado, é o comprimento efetivo de flambagem, vezes a constante 3,46, dividido por B, que é a menor dimensão da seção considerada. Quando é quadrado, aliás, quando é circular, a constante é 4 e o diâmetro aqui divide aqui. Então, vamos ver o que acontece. Ó, vamos ver, quando ele é engastado, vocês lembram, olha, na situação de engastado, o comprimento efetivo de flambagem vai ser igual a 0,5 de L. Vocês lembram a condição? Então, eu tenho assim, olha, quando ele é articulado, o comprimento efetivo de flambagem é igual a L. Quando ele é livre, poste, né, e engastado, o comprimento efetivo de flambagem é 2 vezes o L. Quando ele é engastado e articulado, é 0,70 de L. E quando ele é engastado nas duas extremidades, é a situação em que ele carrega mais carga, tá? E aí, o comprimento efetivo de flambagem é meio de L, certo? Que é a situação, engastado aqui. E aí, o L é 2,80 metros, que seria 280 centímetros, e que aqui, ó, comprimento efetivo de flambagem vai ser 0,5 vezes 280, isso aqui vai dar 140, certo? 140 centímetros. Eu passei de metros para centímetros, certo? Agora sim, ó, eu posso voltar aqui na fórmula
e calcular as goteiras desse pilar, né? Então, aqui, vai ser 140, que eu multiplico por 4 e que eu divido pelo diâmetro, que são 25. Então, vamos ver quanto vai dar. Olha lá. 140 vezes 4 dividido por 25. Ó, deu 22,4. 22,4. Aí, a esbeltez de 22,4 é o caso 1. Vocês lembram? É o caso 1. Quando a esbeltez der menor ou igual a 40, o caso é 1. Então, no caso aqui, o nosso caso sendo 1, ele é um pilar curto. Então, ele não flamba, não tem flambagem. Então, o que acontece? A tensão de flambagem vai ser igual à tensão admissível à compressão. Vocês lembram que a prof explicou lá naquele exercício, naquele exemplo da semana passada? Ó, tenho todas as informações, como eu tenho diâmetro, eu quero saber a carga, eu tenho diâmetro, aí eu calculei as esbeltez, para saber em qual categoria ele se enquadraria, né? Aí encontrei uma esbeltez de 22,4. Como eu tenho os intervalos, né? Eu tenho esbeltez menor ou igual a 40, é um pilar curto, não é um pilar esbelto, tá? Onde ele não flamba, onde a tensão de flambagem é igual a tensão admissível à compressão, certo? E aí o que acontece? Se eu tivesse achado um valor entre o limite da madeira, né? E o 40, acima de 40, era intermediário. Agora, se fosse acima do valor da madeira e até 140, um pilar muito esbelto. E aí eu uso a carga de Euler, né? Aquela fórmula da carga crítica, né? Então, nesse caso aqui, como eu não tenho flambagem, ela é igual a tensão admissível à compressão, então fica fácil, né? Olha, eu vou apagar aqui, queridos, sim? Para poder fazer aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Como essa é a situação, vou passar para cá, ó. A tensão de flambagem vai ser igual a tensão admissível à compressão paralela às fibras. Então, o que vai acontecer? Tensão admissível à compressão paralela às fibras é o quê? É carga sobre área. Vocês se lembram? Isso aqui a gente aprendeu. Mas eu quero saber a carga. A área tem como saber? Sim, tem. A área vai ser o quê? Vai ser a área da circunferência. Π vezes D, π D2 sobre 4. Lembra da fórmula da geometria? Então, a área da circunferência é o 3,141596, aquele π lá da calculadora, vezes o diâmetro ao quadrado, né? Dividido por 4. Π D2 sobre 4. Então, como é que vai ser? Ó, 25 ao quadrado, vezes o π, dividido por 4. Então, eu tenho, vocês acharam 480,87? Aliás, 490? Sim. Isso, Alexiano? Então, olha, vou substituir aqui, ó, 490,87 centímetros quadrados, certo? Porque a área. Agora sim eu posso substituir aqui, ó. Vou isolar a carga. E a carga vai ser a área vezes a tensão admissível à compressão paralela às fibras. Então, o que vai dar aqui? Vai dar 490,87 vezes a tensão admissível, que é 93, né? Tensão admissível. Isso aqui vai dar, vamos ver quanto vai dar. Olha. Então, ó. 490,87 vezes 93. Vai dar um valor enorme, imenso. Vai dar um valor de 324.650,91 quilogramas força. Ó, é isso que vocês acharam?
Vocês acharam esse valor? Ou não? Achou, Alexia? Não, prof. Não? Quanto que deu, então? Vamos fazer de novo. 490,87 vezes 93. Aqui eu achei 40 Dá menos, dá mil. menos. Isso, dá menos sim. Dá menos. Quanto que deu? 45. Você pode repetir, Alexia? 45.650,91. Quilogramas fórmula. Eu tinha posto mais um 3 aqui, por isso que deu aquele valor. Então, ó, mesmo assim, olha o tamanho da carga que ele carrega. Quer ver, olha, um pilar desse, né? Vocês lembram aquele primeiro exercício que a gente fez do telhado, que deu 64 mil quilogramas força? Vocês lembram? O telhado inteiro? Só ele quase carregaria todo o telhado daquele galpão nosso primeiro, lá quando a gente fez exercício de telhado. Vocês lembram disso? Então, assim, às vezes a gente pensa, e olha, e não é um pilar muito grande, gente, ó. Um pilar de 25 centímetros, ó, é isso aqui, ó. Tá? Deve ser um pouquinho maior do que o diâmetro dos pilares que eu tenho lá na casinha, lá na casa, na minha casinha da horta, né? Então, assim, não é um pilar assustador de grande, mas é um pilar extremamente resistente. Até porque é dessa madeira também, né? Isso também interfere, tem essas coisas todas. Mas é um pilar respeitável, né? E ele não é muito alto, 2,80 m não é muito alto. A minha casa aqui, não, a minha casa é um pouquinho mais baixinha, que deve ter 2,70 m, é um pouquinho mais alto do que a minha casa, os pilares, tá? É um pouquinho mais alto que o apartamento aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Olha o limite lá onde dá. Olha em cima da porta, tá? Ele tem 2,70 aqui, né? 2,60. Mais uns 20 centímetros e era a altura da minha casa, tá? Do meu apartamento aqui. Vocês entenderam o cálculo direitinho? Sim? Sim. Tranquilo, Alexia? Vitória, Dalila, entendeu, filha? Andressa? Prof, se eu puder baixar um pouquinho a tela ali, só para enxergar a última linha. Aham, é que eu tinha mostrado lá em cima. Entendeu, Gabi? Gabriela? Entendeu, filha? Beleza? Então, ó, fez que era, mas não era. Olha, tem mais informações que a gente não usou, mas aí o que acontecia? Como a gente tinha o diâmetro, né? A primeira coisa que a gente faz, se eu quero saber calcular a carga, se eu tenho o diâmetro da peça ou os lados da peça, da seção, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o índice de esbeltez, né? Aí, achei o índice de esbeltez, né? Achei um valor de 22 e pouco, né? Que é abaixo de 40, é uma peça curta, então a tensão ele não flamba, a tensão de flambagem é igual a tensão admissível à compressão. Aí é usada aquela fórmula simplesinha nossa, né? Tensão admissível à compressão para as fibras é carga sobre área. Se eu quero saber a carga, eu vou multiplicar a área pela tensão. Mas aí, eu queria saber a área, né? A área que não era dada. Eu peguei a fórmula da área da circunferência, que é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Achei 490,87 centímetros quadrados. Aí, com esses dados na mão, multipliquei e achei o valor de 45.650,91. Todo mundo anotou? Anotadinho no caderno de construções? Sim. Beleza? Então tá. Vou passar para o segundo. Pode ser? Vou apagar aqui, tá? Vou apagar a nossa lousa aqui. Ela é bem pequenininha. Saudades da minha lousa verde lá no campus, enorme. Lá. Vamos fazer o segundo exemplo, né? Então, vamos lá. Ó. Vou compartilhar com vocês, para vocês poderem
ver a leitura, tá? Ver e ouvir. Então, olha, o exercício 2, Alexia, vocês já estão enxergando, filha? Sim, prof. Sim? Então tá. Olha o 2, que legal que ele é. Então, esse exercício, gente, ele é um clássico. Eu sempre peço exercício. Esse aqui com os 4 pilares. E às vezes eu peço ele até na nossa avaliação. E o povo erra. Então, presta bem atenção como é que é isso aqui. Olha, os pilares indicados abaixo estão recebendo a carga de uma cobertura. Estrutura principal, secundária e telhado. Tá? Então, ó, está dividido entre esses 4 pilares, né? Essa carga toda. Conforme mostra a figura. Sabendo que a cobertura pesa, é uma cobertura levinha, 18 mil quilogramas forças, e que os pilares serão construídos em Pinho do Paraná, cujo módulo de elasticidade é de E igual a 105 mil quilogramas forças por centímetro quadrado. E a tensão admissível, lembra do Pinheiro do Paraná? É 51 quilogramas forças por centímetro quadrado. Determine a seção quadrada capaz de suportar a carga proposta na seguinte condição: com um pilar engastado numa extremidade e articulado na outra e com 2,70 de comprimento. Então, olha lá, eu vou fazer a nossa coberturazinha, tá? E vou colocar os nossos 4 pilarzinhos aqui desenhados, tá? Então, vou colocar aqui a nossa cunheira. Aí, essa cobertura toda, ela pesa, a carga dela é de 18 mil quilogramas força, tá? E aí... Não dá para ver. Eu só estou anotando ali na lousa e eu já saio, tá? Eu só estou Tá colocando as informações aqui na lousa para a gente poder, para depois ficar bem bonitinho para vocês, tá, Alexa? Então, a prof vai deixar tudo aqui anotadinho para ficar gravadinho lá. 105 mil quilogramas forças por centímetro quadrado, é o módulo de elasticidade. Eu tenho uma tensão admissível à compressão paralela às fibras de 51 quilogramas forças por centímetro quadrado. E aí, eu quero que esses pilares aqui, eles tenham seção quadrada. Pilares de seção quadrada. Eles vão ser quadradinhos, tá? E aí, eles serão articulados e engastados. Então, ó, articulados e engastados, tá? E eles serão de 2,70 de comprimento, tá? Então, agora sim. Agora eu descompartilho e a gente vai resolver juntos. Então, aqui, ó, já coloquei todas as informações para vocês aqui na luz, tá? Vocês enxergam? Sim? Ó, desenhei aqui o nosso esqueminha, tá? Coloquei a carga que essa cobertura toda representa. Coloquei as informações lá da madeira, o modo de elasticidade, tensão admissível e compressão. Os pilares que eu quero dimensionar serão de seção quadrada e eles serão para trabalhar engastados e articulados e terão 2,70 metros de comprimento. Bom, nesse caso aqui, vocês viram? Eu quero saber a seção, quais são as medidas dessa seção, né? Eu dou a carga que ele vai carregar, porém, eu sei que eu quero ele quadradinho. Então, eu tenho que calcular essa seção. Bom, aí, ó, nesta situação, esse exemplo eu uso assim, ó. Como são 4 pilares, então, assim, creiam que haverá uma distribuição equalizada de cargas entre os 4. Então, por exemplo, assim, ó, se a carga total do pilar da construção é de 18 mil quilogramas, então, cada pilar, ó, então, para 4 pilares, eu tenho uma carga de 18 mil quilogramas força, né? Agora, um pilar
vai ser quanto? Vai ser x aqui, né? Então, vamos fazer uma regrinha de 3. 4 pilares, 18 mil, 1 pilar, x. Então, ó que fácil. É uma regrinha de 3. Então, eu vou fazer 18 mil dividido por 4. Então, cada pilar estaria carregando uma carga de 4.500 kg-força, tá? Porque eu preciso saber a carga unitária, certo? A carga em cima de um pilar. Essa carga de 18.000 kg-força é a carga total da cobertura sobre os 4 pilares. Mas eu preciso saber qual é a carga estimada sobre um pilar, tá? Aí, vou calcular aqui direitinho e depois eu vou fazer com vocês uma situação em que não sejam 4 pilares, como é aqui. Eu tenho um número maior de pilares, para vocês verem como o cálculo fica diferente dos que ficam na extremidade e dos que ficam no meio, tá? Então, vamos fazer aqui. Se eu tenho a carga de 4.500, aí eu vou trabalhar com esse pilar aqui na pior situação, tá? Então, assim, eu vou calcular a carga dele, como eu não tenho a dimensão, como eu não tenho como testar o índice de esbeltez dele, tá? Então, assim, nesse caso, a gente sempre vai propor a pior situação. E qual seria a pior situação? É que ele fosse esbelto, né? Então, nesse caso aqui, eu vou calcular pela carga de Euler, né? Pela carga de Euler, aquele P crítico, tá? Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu vou conversar aqui com vocês uma outra informação. Como ele é articulado e gastado, então, o comprimento efetivo de flambagem vai ser o quê? Articulado e engastado, 0,7 de R. Articulado e engastado. Lembrando, né, ó, articulado em meio, articulado e engastado, ó. Articulado e articulado, 1. Engastado e livre, 2. Articulado e engastado, 0,70. E engastado, 0,5. Né? Como é articulado e engastado, o comprimento efetivo de flambagem é de 0,70 de R. Então, vamos fazer aqui, ó. Comprimento efetivo de flambagem vai ser 0,70 vezes 2,70, ou 270 centímetros. Então, o comprimento efetivo de flambagem vai ser, vamos lá. 189. Isso, 0,7 vezes 270, exatamente, Alexia, 189 centímetros, né? Porque é comprimento, tá? 189 centímetros. Oba, ó, tem o comprimento, tem a carga, tem uma velocidade, tem a tensão admissível, tenho tudo. Agora sim, vou calcular pela fórmula de Euler, que é a pior situação. Então, vamos lá. A fórmula de Euler é P crítico, ou carga crítica, é π ao quadrado vezes o módulo da velocidade vezes o momento de inércia da peça dividido por 4, que é o coeficiente de segurança, que multiplica o comprimento efetivo de flambagem ao quadrado. Certo? Bom, feito isso, agora sim eu tenho como começar a discutir o momento de inércia, que é o que vai me dar o valor da seção. Vou apagar aqui, ó, para eu poder vir para cá. Então, vai ser assim, ó. No lugar da carga crítica, eu vou usar os 4.500, certo? No lugar do π, vai ser o π da calculadora inteiro, ao quadrado, vezes o módulo de elasticidade, que é 105.000, vezes o I, né? Isso tudo vai estar dividido pelo 4, que multiplica o comprimento efetivo de flambagem que a gente achou, 189 ao quadrado. Então, como é que a gente vai fazer? Para isolar o I, vai ser aqui, ó. Eu vou multiplicar aqui 4.500 vezes 4 vezes o comprimento efetivo de flambagem ao quadrado. Vai estar tudo dividido pelo π ao quadrado vezes os 105.000. Então, eu fiz tudo em função do I, tá?
Quanto será que dá esse cálculo? Vocês fazem para a prof, por favor? Quanto que deu? Acharam? Quanto que deu? Dalila, você fez? Bruna? Eu não sei se tá certo, prof, mas deu 620,45. Pode ser que sim. Você fez aqui, ó. Elevou ao quadrado, multiplicou por 4, multiplicou por 4.500, é isso? Sim, E daí dividido depois... pelo... Aham. Deu 620,45. 620,45. Lembrando que o momento de inércia é centímetros a quarta. Vocês lembram? Alguém mais fez o cálculo, além da Alexia? Deu esse valor, Matheus? Beleza, então. 620,45 centímetros a quarta. Aí, como eu quero um pilar de seção quadrada, o momento de inércia da seção quadrada é B a quarta sobre 12. Vocês lembram que eu tinha mostrado para vocês semana passada? Então, ó, é o lado elevado à quarta potência dividido por 12. Então, vamos substituir aqui. Vai dar 620,45, vai ser B a quarta sobre 12. Como é que vocês vão achar isso aqui? Vocês vão multiplicar o 620 com 45 por 12 e o valor que der, vocês extraem a raiz quarta. Se vocês não tiverem direto no celular ou na calculadora, vocês extraem 2 vezes a raiz quadrada, que é a extração da raiz quarta. Quanto que deu o cálculo? 9,29? Isso? Alguém mais fez? Gabriela, você fez? Andressa? Ana? Conseguiram fazer? Deu isso mesmo? Então, olha, o que significa dizer que, ó, para essa situação, um pilar de seção de aproximadamente 10, né? Ou 9,29 por 9,29 seria suficiente para carregar aquela carga de 4.500 kg-força, certo? Que é a parte que cabe aquele pilar, tá? Os 18.000 dividido por 4. Bom, mas será que eu fico só nisso? Será que basta que eu fique nisso? Aí, assim, sempre quando eu acho um valor de seção, eu tenho que verificar se a seção está ok, se eu posso aceitar essa seção. Então, ó, vou apagar aqui, ó. Deixei ali o B, 9,29. Então, ó, como é que é isso aqui? Eu achei a seção. Simplesmente eu vou dizer, ó, pode ser. Vai embora, vai dar certo. Não. Então, a gente vai verificar se a seção encontrada é capaz, realmente, ela está ok, eu posso aceitar. Então, olha, a condição de aceite desse pilar, ou melhor, da seção desse pilar, é o quê? A tensão admissível à compressão paralela às fibras da peça na forma de pilar, né? Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, tensão admissível à compressão paralela às fibras da peça deverá ser menor ou no máximo igual à tensão admissível à compressão paralela às fibras do corpo de prova, tá? Que é o 51, certo? Então, ó, a tensão admissível à compressão, né? Paralela aqui, a compressão paralela às fibras da peça
deverá ser menor ou no máximo igual à tensão admissível à compressão paralelas fibras do laboratório, né? Do tabelado lá. Aí, como é que a gente calcula? Como é que a gente calcula essa aqui da peça? É simples, ó. A tensão admissível à compressão paralelas fibras da peça, do pilar que eu estou montando, vai ser a carga que está sobre ele sobre a seção. Certo? Sobre a seção. Então, vamos ver o que acontece. Ó, a condição de aceite é essa aqui. Tem que dar um valor no máximo igual a 51. Então, vai ser o quê? Ó? A tensão admissível, a compressão, né, paralelas fibras da peça, deverá ser a carga sobre ele, 4.500, dividido pela área. A área, nesse caso, ó, a área vai ser 9,29 ao quadrado, que é esse vezes esse, né? É o lado vezes o lado. Então, ó, 9,29 vezes 9,29 deu 86,30? É isso? Sim. 86,30. Aí, ó, 4.500 dividido por 86,30 deu 52,14. Não deu certo. 52,14 quilogramas forças por centímetro quadrado. Então, o que foi aqui, ó? A tensão admissível à compressão paralela às fibras da peça deu 52,14, que é maior que a tensão admissível à compressão paralela às fibras, que é o 51. Esse aqui é o 51, certo? Então, não atende à condição de aceite, certo? Então, assim, ó, ele com certeza está a menor do que precisaria ser. Olha aqui, ó. Olha o que a prof fez. Fiz todos os cálculos e agora eu vou fazer a condição de aceite do pilar, da dimensão do pilar. Vou ver se eu posso aceitar, tá? Aí o que eu vou fazer? A condição de aceite. A tensão admissível à compressão paralelas fibras da peça deverá ser menor ou no máximo igual à tensão admissível à compressão paralelas fibras da peça ensaiada em laboratório. O que significa dizer que quando eu calcular a peça, né, a tensão que está sobre ela, ela deve ser menor ou no máximo igual a esse caso aqui de 51. Só que eu achei 52,14. O que é que eu faço? Ah, deixa quieto, faço 10 por 10 e deu? Não. Não. Tem um jeito de você fazer o redimensionamento dessa seção. De que jeito? Eu desconsidero esse valor, né, achado, e aí o que eu vou fazer? Eu vou assumir como se a tensão admissível à compressão paralelas fibras da peça fosse o valor tabelado. Então, olha aqui, ó, como é que a prof vai fazer? Como não atendeu, então, em vez de eu calcular aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir aonde tem a tensão admissível à compressão paralelas fibras da peça, vai ser assim, ó. Tensão admissível à compressão paralela às fibras da peça, eu vou substituir aqui, eu vou igualar a 51, que é o valor lá da tabela, tá? Isso aqui seria da peça, eu vou equivaler ao valor lá. E aí, eu vou achar a nova seção. Então, vai ser assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Tensão admissível à compressão paralela às fibras na peça, que eu assumi o valor tabelado, vai ser igual a carga sobre a área. Então, eu assumo 51, vou achar a nova seção, e aí eu tenho a carga que não muda, né? São os mesmos 4.500. Então, vamos ver o que vai acontecer quando eu assumir ali, tá? Vai ser o seguinte, ó. Vai dar assim. Eu quero a área, então eu vou passar a área aqui para cima. A área vai ser os 4.500, que é da carga, dividido pela tensão admissível à compressão paralela às fibras da peça, que eu assumi o valor de tabela, 51. Quanto que vai dar isso aqui? 4.500 dividido por 51, 88,24? Sim. 88
24 centímetros quadrados. Oba! Aí, como é que eu acho, se eu tenho a seção, como é que eu acho a área, né? Os lados, aliás. Então, a área do quadrado é o quê? É um lado vezes o outro lado, né? Um lado pelo outro lado. Então, aqui, 88,24, lado vezes lado é b ao quadrado, certo? Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai achar o b? Nós vamos extrair a raiz quadrada de 88,24. Então, quanto vai dar? 88,24, extrai a raiz. 9,39. Isso, ó. 9,39, 9,4, né? 9,39, arredondado 9,4 centímetros. Então, assim, prof, que preciosismo. Não. Na verdade, assim, ó, o cálculo existe. Nessa situação, deu uma diferença muito pequenininha, mas às vezes não dá. Às vezes é uma seção bem maior, né? Então, assim, deu 10 centímetros maior apenas, né? Aliás, nem isso, alguns milímetros a mais, né? 88,24 é 9,39. Então, assim, é muito pequeno porque neste caso ele é muito pequeno, mas em algumas situações não é. Então, o que vai acontecer? Com esse valor aqui de área, né? Porque aqui, ó, quando eu fiz essa condição de aceite, a tensão admissível na peça foi maior que a tabelada. Então, como é que eu faço para achar a nova seção? Eu assumo o valor da tensão admissível de laboratório como se fosse da peça e redimensiono a seção. Vocês viram que fácil que é? Tranquilo, Ana? Então, assim, ó, é um outro tipo de exercício. Então, ó, quando eu tenho a carga que ele vai carregar, quando eu tenho todas as outras informações e eu quero a seção, quero saber quanto é que vai ter que ter a madeira de medida, né? Então, o que acontece? Eu examino toda a situação envolvida e, na pior das situações, eu considero que ele seja um pilar esbelto, tá? Que é a pior situação. Então, nesse caso aqui, eu calculei a carga pela carga crítica de Euler, tá? E aí, achei aquele valor de I, que deu 620, alguma coisa, se eu não me engano, né? Com aquele valor de I, como a seção é quadrada, então I é igual a B a quarta sobre 12, ou seja, o lado do quadrado, o lado do nosso quadradinho ao quadrado, a quarta potência dividido por 12, tá? Achei o valor de B, que deu 9,29, primeiro valor. Pode aceitar assim de cara? Não. Então, qual é a condição de aceite? A condição de aceite é que a tensão admissível à compressão paralela às fibras na peça seja menor ou no máximo igual à tensão admissível à compressão paralela às fibras no corpo de prova lá do ensaio. Aí a prof calculou. Aí achou um valor a maior. Opa, não pode. Então, como é que eu recalculo? Eu assumo o valor do laboratório no lugar da peça e acho a nova seção. Então, eu vou ter um pilar novo, né? Com lados de 9,39 por 9,39. Certinho? Entendeu? Tranquilo? Por enquanto, sim, prof. Por enquanto, sim. Não sabe muito disso, Alexia, né? Só precisa saber o encaminhamento. Tá? Só tem que ter a lógica. Exatamente. Você tem que ver, por que a prof fala assim, por que a prof lê com vocês o exercício? Eu leio, que é para chamar a atenção de vocês das informações que eu tenho disponível, tá? Aí, o que a prof sempre faz? Anota no quadro e vocês anotem no caderno, tá? Direitinho. Daí, vocês vão analisar com os dados que vocês têm, como é que vocês vão chegar no valor que você precisa. No caso aqui, eu queria saber a seção. Então, eu tinha que... eu tinha a carga, né? Que eu já sabia, que era os 18 mil divididos por 4. Eu queria achar a seção. Então, eu fiz tudo para achar o momento de inércia. Achei o valor do momento de inércia. Fui lá nas fórmulas que eu tenho. É uma seção quadrada. Achei o valor.
Bom, não posso parar aí. Eu tenho que verificar se eu posso aceitar essa sessão. E é o que eu fiz aqui. Não aceitou, aí eu assumo o valor da tensão emissida com pressão de laboratório, no lugar da peça ali, e recalculo a sessão. E agora, tudo certo. Tá bem? Podemos passar para o terceiro exercício? Sim. Pode ser? Então, vou lá. Ah, eu já vou fazer, Ana. Bem lembrado. Vamos ver aqui, ó. Ó, a Ana está perguntando como é que seria se eu tivesse mais pilares. Já vamos fazer uma suposição dessas aí, viu, Ana? Olha, eu vou fazer um parênteses aqui, eu não vou fazer o terceiro exercício ainda, e aí eu vou calcular aqui se eu tivesse uma situação diferente. Então, assim, ó, digamos que eu tivesse, vamos chamar de 2A aqui. Então, digamos que nós tivéssemos um galpão, e aí, assim, ó, ele tivesse então, ele tivesse 10 pilares, tá? Ele tivesse 10 pilares. E aí, o que eu teria? Olhe bem, percebe aqui, ó, eu vou colocar a nossa primeira aqui, né? E aí, assim, visualmente, a gente já constata o seguinte, ó. Eu tenho que saber qual é a área de responsabilidade de cada pilar. Então, eu vou pôr um tracejadinho aqui, ó. Eu vou pegar de meio a meio de vão, ó. De meio a meio de vão, de meio a meio de vão, de meio a meio de vão, tá? Então, só olhando, a gente já vê que os pilares de ponta, eles acabam carregando menos carga do que os pilares intermediários. Por quê? Porque, digamos assim, ó, vamos fazer em corte aqui para vocês enxergarem. O pilar de ponta, ele tá aqui, né? Aí o pilar intermediário tá mais para lá, aí o outro tá mais para lá. Então, o que acontece? A área de responsabilidade desse pilar, ela acaba sendo menor, ou seja, ela só tem essa projeçãozinha de beiral aqui, né? E vai até o meio do vão. Agora, o pilar intermediário é de vão a vão, tá? Então, assim, ele carrega muito mais carga do que os da ponta. Então, normalmente, quando a gente usa para dimensionar os pilares, tá? A carga, quando a gente vai dimensionar os pilares, e eles são vários no mesmo galpão, então o que acontece? Eu sempre calculo, eu sempre compro a madeira pela dimensão do intermediário. Por quê? Porque aqui eu tenho 10 pilares, né? Mas eu tenho 8 que são intermediários e 4 que são da ponta. Então eu acabo comprando todos na dimensão do pilar intermediário. Mas vamos calcular aqui como seria isso daqui. Digamos que é uma cobertura de barro, né? De barro de francesa. Então, o espaçamento aqui é de 3,5, tá? Aí, ó, eu tenho aqui 0,25 de front, e aí eu tenho metade do vão aqui. 3,5 vai ter 1,75, ó. Então, eu tenho aqui do pilar a metade, né? Do vão até o pilar, 1,75, que é metade de 3,5, mais 0,25. Então, ó, essa área de responsabilidade desse pilar é de 2 metros. Agora, do intermediário é os 3,5 metros, tá? E do próximo também, ó. Do próximo também, 3,5 metros. E o da ponta lá vai ser pequenininho também, tá? Então, ó, já por aqui a gente viu que é menor o comprimento, mas eu tenho essa dimensão aqui, tá? Então, vamos fazer na forma de corte esse pilar aqui, ó. Essa cobertura, tá? Ó, aqui, aqui. Digamos que seja um pilar de 5, um galpão de 5 metros de abertura, tá? Então, vou calcular para vocês aqui esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui. Então, digamos que ele tem 5 metros, aqui eu tenho meio metro, aqui a metade é 2,5, tá? Eu quero calcular essa água aqui. Como é um telhado de barro, tipo de barro, um telhado de francesa, eu vou usar 22 graus aqui de angulação. Então, eu tenho como calcular essa água aqui. Vocês lembram? Ó, como é que é essa água? Essa água é cosseno de 22 graus
é igual ao quê? Cateto adjacente, no caso, 2,5 mais meio dá 3, dividido pela água, que é esse comprimento aqui que eu quero calcular, a água, tá? Então, ó, como eu quero a água, vou pôr ela aqui em cima, e vou dividir o 3, que é a metade do vão mais a projeção do beiral, dividido por um cosseno de 22 graus. Então, vamos ver quanto que vai dar. Vai dar 3 dividido por 22 cosseno, dá 3,24. Isso, Dalila, 3,24. 3,24. 3,24. A água. Ó, aí eu tenho que calcular, ó, eu tenho a água aqui, se eu tenho 3,5, eu já tenho como calcular a área aqui. Vamos lá. Guarda esse número para prof. Comprimento da água, 3,24. Tá? Aí, o que vai acontecer? Vou calcular primeiro a área do pilar de ponta. Vou colocar aqui pilar de ponta, ou pilar... esse aqui, ó. Pilar de ponta. Vai ser o quê? A área dele vai ser, ó, a metade do vão, 1,75, mais 0,25. Então, vai ser 2 que multiplica o comprimento da água, que é 3,24. 3,24. Aí vai dar o quê? 2 vezes 3,24, 6,48. Isso? 6,48? 6,48 metros quadrados? Isso? Aí, eu vou fazer o pilar intermediário. Ó, pilar intermediário. Vou calcular a área de referência. Intermediário. Ó, a área vai ser 3,5, porque aqui era 2, ó. 1,75 mais 0,25 dá 2, certo? Agora, de meio a meio de vão, nesse caso aqui, 3,5. 3,5 vezes o comprimento da água, que é 3,24. Vamos ver quanto dá? 3,5 vezes 3,24. Quanto que deu aí para vocês? 11,34. Olhe bem, 11,34 metros quadrados. Olha, é praticamente o dobro, não é? É praticamente o dobro a área de referência. Então, o que acontece? A área de referência ou a área de responsabilidade do pilar sendo maior, consequentemente, os pilares de ponta carregam menos carga que os intermediários. Vamos fazer Vamos fazer o cálculo? Ó, pilar de ponta, pilar intermediário, tá? Vamos ver quanto é que é a carga que eles carregam, tá? Então, vamos lá. Como é um telhado de barro, telhado de barro com telha tipo francesa, vocês lembram que a prof usou um valor médio de 150 kgf por metro quadrado de carga, certo? Mais os 60 kgf por centímetro quadrado, que é aquela sobrecarga que a prof já explicou para vocês, né? Então, ó, a carga aproximada, que a gente já tinha visto lá no telhado, aproximada. Então, vai ser, eu vou colocar aqui a carga P, vai ser 210 kgf por metro quadrado, que é o quê? Os 150 kgf por metro quadrado da cobertura, telhado mais telhas, mais os 60 kgf por centímetro quadrado, que é a tal da sobrecarga que a gente considera, tá? Aí é simples, né? É regrinha de 3, ó. Se em 1 metro quadrado, vamos ver a carga do pilar de ponta, eu carrego 210 kgf em 6,28 metros quadrados, X. Quanto que vai dar ali, ó? 6,28 vezes 210, ó, 1.318, é isso? 0,8? Sim.
Ó, então, a expectativa de carga, 6,48. Isso. É 6,48, não 6,28. Aqui, ó. Vamos ver. Vamos fazer aqui o cálculo de novo. Para ver se confere. 6,48 vezes 210. Dá um pouquinho mais aqui. Ó, dá 1.360,8. 1.360,8 quilogramas força. Ó, vou tirar ele aqui, ó. Vamos ver o intermediário. O intermediário, o pilar intermediário, vai ser o quê? Se 1 metro quadrado, 210 quilogramas forças, 11,34 metros quadrados, X. Então, vamos ver quanto vai dar? 11,34 vezes 210. Quanto que deu? 2.381,4. Opa, confere? Isso mesmo, Dalila? 2.381,4? Isso, Ana? Então, olhe bem. O que vai acontecer? Quando a gente... Isso, Gabriela? Achou isso, filha? Então, o que vai acontecer? Ó? Quando a gente for dimensionar, né, a seção dos pilares, normalmente a gente usa a carga do pilar intermediário. Por quê? Porque, vejam bem, eu tenho só 2 de ponta que carregam menos e vai dar uma diferencinha de dimensão para todos os demais que vão carregar essa carga aqui. Entende? Então, a gente acaba comprando, né? Então, assim, se eu ia comprar uma madeira de seção 10 por 10, que seria, digamos, a madeira suficiente para carregar essa carga, e se para essa carga que teria que ser um 15 por 15, então eu vou comprar todos 15 por 15. Porque são 4, de repente, num rol de 20, de 30, entendeu? Então, assim, às vezes não vale a pena eu pegar os menorzinhos de ponta, compra todo mundo igual, tá? Vocês entenderam como é que faz? Conseguiram acompanhar o raciocínio direitinho? Ó, Ana, então, aqui fica claro que eu preciso saber calcular telhado para dimensionar pilar. Certo? Apesar da prof separar os cálculos, né? Mas uma coisa está ligada à outra, porque como a prof sempre diz, né? É uma construção, ele está sendo construído. Então, o telhado tem a ver com pilar, tem a ver com ocupação, tem a ver com vigo, tem a ver com tudo, sabe? Então, preciso do conhecimento do pilar. E é o que a gente fez, né? A gente pegou, dividiu, depois a gente fez o desenho lá, a gente estimou, a gente calculou a água, depois a gente veio aqui, fez esse estudo aqui da distribuição das cargas, achou as áreas de um e de outro, e aí com a carga, que era aquela carga do telhado, a expectativa de carga, a gente calculou a carga em cima de cada pilar. Legal? Então, esse aqui, ó, isso aqui é um 2A, né? É um parênteses aberto no exercício 2, né? Que como a gente teve que calcular a carga sobre o pilarzinho, mas aquela construção eram só 4 pilarzinhos, né? Então, a gente pode dividir entre os 4 a mesma carga, uma expectativa. Agora, quando eu tenho um galpãozão comprido, com vários pilares, daí o jeito certo é fazer desse jeitinho que a prof estava explicando, certo? Estudar pelos pilares, comportamento, ver onde ver o de ponta, ver o intermediário, aí o certo é fazer assim. Certo? Vamos para o terceiro exercício? Dúvidas? Por enquanto, sossegada, Alexia? Por enquanto, sim. Quero ver fazer sozinha. Não. Andressa, tranquilo também, querida? Dalila? E a Bruna? Tá aí, filha? Tudo tranquilo? Vitorinha? Gabi? E a Sheila?
Sheila? Tá quietinha? Cadê a Sheila? Tranquilo? E o Exxon tá ali só na anotação. Não, Andressa, no treino, lembra que eu digo sempre para vocês? Não tem como não. Se a gente for treinando, né, Bruna? O treino, e assim, ó, a leitura e a interpretação do que a gente está pedindo é fundamental. Os cálculos são simples. A prova dá todas as fórmulas, tudo direitinho, né? Na prova, no corpo da prova, eu dou fórmula de tudo. Por quê? Porque é para vocês não se atrapalharem lá, buscar nas anotações de vocês, mas quando vocês forem fazer a nossa atividade da semana que vem, estejam com o caderno de construções do lado de vocês, né? Entendeu? Ali, se tiver alguma dúvida, né? Tem que estar com o caderno, por isso que eu insisto, ó. Anotou no caderno? Você está anotado ali no caderno, tá bom? Vamos lá para o terceiro exercício já. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou apagar aqui. E aí a gente já vai compartilhar aqui. Vamos aqui. Então, vamos lá. Eu fiz 3 exemplos e daí depois a gente faz um spoiler da tarefa, né? A gente dá uma olhadinha. Vamos lá. O terceiro exercício é o quê? Ó. Já estão enxergando? Sim. Então, ali, ó, Léxia, agora a coluna é de P roxo. E ela vai ter seção retangular. E essa seção retangular, ela é de 15 por 20. E eu vou ter esses pilares, essas colunas, com 2,5 metros de comprimento, sendo engastada numa extremidade e livre na outra, né? E ela deverá ser capaz de suportar que valor de carga? Quanto de carga? Ó, é uma coluna de P roxo, eu já dou a seção, 15 por 20. Já dou o seu comprimento, 2,5 metros. E dou a condição como ela está vinculada na estrutura, engastada e livre. E aí eu quero saber quanto que ela carrega. E eu ainda dou de dados o módulo de elasticidade, do IP roxo, e a tensão admissível à compressão paralela às fibras, que é 124 kgfs por centímetro quadrado. Então, lá, ó, é uma coluna de IP roxo, né? IP roxo, e ele tem 15 centímetros por 20 centímetros. Então, é um pilarzinho retangular, de seção, tá? Tem 2,5 metros de comprimento. Né? Aí, eu quero saber qual é a carga suportada por esses pilares, certo? E ainda tenho o módulo de elasticidade dessa madeira, do IP roxo, que é 154.000 kgfs por centímetro quadrado, e ainda tenho a tensão admissível à compressão paralela às fibras, que nesse caso é de 124 quilogramas forças, 124 quilogramas forças por centímetro quadrado. Então, vou descompartilhar para a gente poder ver grande a tela. Então, lá, ó, a prof já anotou todas as informações lá no caderno. Aí a gente pode começar a fazer o exercício. Ó, eu quero saber a carga. E eu sei que é um pilar de seção retangular. Para eu saber a carga que ele vai carregar, eu já não saio direto calculando o Euler. Como eu tenho a seção, eu posso calcular o índice de esgotez, certo? Ó, é uma seçãozinha retangular. Então, vejam bem. Ó, vou calcular aqui, ó. Vou calcular o índice de esgotez, que é, no caso aqui, o comprimento efetivo de flambagem vezes a constante 3,46, porque é uma seção retangular, dividido pela menor dimensão da seção retangular, tá?
Aí, antes ainda, eu vou fazer aqui uma inferência sobre o comprimento efetivo de flambagem. Como ele é um pilar engastado e livre, o comprimento efetivo de flambagem é 2 vezes L. Certo? Então, ó, neste caso, o comprimento efetivo de flambagem vai ser 2 vezes o 2,5 metros, que é 250 centímetros, que vai dar 500 centímetros. Certo? Correto? Com essa informação, agora sim, eu posso calcular o índice de esbeltez. Ó, esbeltez vai ser o 500 vezes o 3,46, que é a constante da forma, dividido pela menor dimensão da seção do pilar. Ó, 15 por 20 é o 15, tá? E aí nós vamos encontrar o índice de esbeltez. Ó, 500 vezes 3,46 dividido por 15. Deu quanto? Quanto que deu a continha de vocês? 115,33. O que deu ali, ó? 115,33, é isso? É. Olha, eu posso garantir para vocês que ele estaria acima do limite da madeira. Não, ele não vai ser peça intermediária, ele vai ser peça esbelta. Sabe por quê? Vou mostrar aqui na apresentação para vocês. Deixa eu achar aqui a nossa apresentação. Onde nós vamos achar aqui? Os pilares de madeira. Deixa eu abrir aqui. Só um pouquinho. Olha, vamos ver se eu tenho a nosso IP roxo aqui. Aqui, ó. O IP roxo, que é... Aí, ó, o limite que seria da esbeltez para madeira seria um 67, tá? Mas ele deu 115. Aí, o que vai acontecer, ó? Ele vai cair nessa situação aqui, ó. O valor que eu encontrei é acima do limite da madeira, porém menor ou igual a 140. Então, nesse caso, eu vou ter uma peça esbelta, sim, e eu vou calcular a carga crítica pela carga de Euler. Certo? Vou calcular pela carga de Euler. Vocês acharam ali? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ele abriu, eu não compartilhei. Espera um pouquinho. Só um minutinho. Vocês enxergaram? Então, ó. Vou de novo aqui, ó. Ó. O IP roxo, amarelo, o IP roxo aqui, 67. E aí ele estaria nessa situação aqui, porque ele deu 115,33. Agora sim? Agora sim. Deu certinho? Então, é uma peça esbelta. Lascou. Então, como peça esbelta, é o tal do caso 3, né? E aí eu vou calcular a carga pela carga de Euler, tá? Então, esse valor, esse comprimento e as informações todas. Vamos lá. Vamos calcular a carga suportada por este pilar. Ó, vamos lá. Então, a carga de Euler, ou a carga crítica, vai ser igual ao π ao quadrado, vezes o módulo de elasticidade, vezes o I. Tudo isso vai estar dividido pelo quê? 4, que multiplica o comprimento efetivo de flambagem elevado ao quadrado. Mas eu quero saber a carga crítica, mas eu não vou ter o I ainda. Então, eu vou calcular primeiro o I. Ó, primeiro o I. O I da seção retangular é o quê? Que a seção é B ao cubo vezes H dividido por 12. Ó, B e H, tá? 15 e 20. Tá bem? Então, vamos lá. O I vai ser o B, 15 ao cubo, vezes o H, que é 20, dividido por 12. Isso aqui vai ser quanto?
15 ao cubo vezes 20 dividido por 15. 4.500? Acharam isso? Acharam? Isso! Então, o I é 4.500 centímetros a quarto, tá? Ok? Agora sim eu calculo a carga. Então, a carga crítica, ou a carga de Euler, é o π da calculadora ao quadrado, vezes o módulo de velocidade, que é 154.000, vezes o 4.500, que eu achei, tudo isso dividido por 4, que multiplica o comprimento efetivo de flambagem ao quadrado. Vocês fazem esse cálculo para prof? Ô, prof, deu 4.500 mesmo? Vamos fazer de novo. Acho que tá errado, prof. A gente dividiu por 15 lá embaixo, não por 12. Eu fui Dá refazer. 5.625. Nós dividimos por 15. Dá quanto? 5.000? 625. Então vai dar maior ainda. 5.625. É 12 aqui. Tá? Quanto que dá essa continha, então? Faz para a prof. Deixa eu calcular aqui. 15,3. Quanto que vai dar? O pi vocês usam da calculadora, tá? Quanto que deu? $8.500. Quanto? Deixa eu ver. A carga crítica? Deixa eu abrir aqui de novo. $8.549,54 quilogramas força. Não esqueçam disso. É isso que vocês acharam? Todo mundo achou isso? Se eu puder baixar só um pouquinho ali, professor. Abaixo. Aí, derrubou. 8.549,54 quilogramas força. Então, aí, ó. Nesse caso, não tem sentido eu fazer aquela prova do aceite. Por quê? Porque eu já tenho os pilares. Se eu já tenho os pilares, né? Não há como contestar. Então, na verdade, com os pilares que eu já tenho, eu vou calcular a carga suportada para eles nessa condição, né? Vocês entenderam? Entenderam bem certinho? Sim. Ó, então, só recapitulando com vocês. Quando eu tenho a seção, é importante, e eu quero calcular a carga, é importante eu fazer como? Eu ver o grau de esbeltez dessa peça, né? Para definir bem certinho qual é a fórmula que eu vou usar, né? Para calcular essa carga. Então, assim, pode ser um pilar curto ou pode ser um pilar esbelto, né? Se for um curto, ele não flama. Se não flama, a tensão de flambagem é igual a tensão admissível à compressão paralela às fibras lá do nosso pilar, né? Que é carga sobre área, simplesmente. Agora, se eu acho um valor de pilar esbelto, aí eu sei que eu vou calcular pela fórmula de Euler, né? Pelo número de Euler, certo? O PCR aqui, né? Agora, quando eu quero saber a seção, eu tenho a carga, eu quero uma seção quadrada, eu quero uma seção circular, ou eu quero uma seção retangular, tá? Então, o que acontece? Eu vou
calcular toda a carga lá, né? Normalmente é a carga de Euler que a gente calcula, né? Porque a gente daí não sabe dizer se ele é esbelto, se não é, então a gente calcula pela pior situação. E achando, aí a gente vai achar tudo em função de I, do módulo do momento de inércia. Aí, a gente, se é uma seção retangular, eu tenho essa fórmula de I, B ao cubo vezes H dividido por 12. Se eu tenho uma seção quadrada, B a quarta sobre 12. E se eu tenho uma circular, aí é π vezes o diâmetro a quarta sobre 64, ou π vezes o raio a quadra sobre 4, que são aqueles formuláriozinhos que a prof já passou para vocês. Mas que não se preocupem, que a prof passa para vocês na prova também. Ó, se é quadradinho, eu posso usar A ou B, se é retangular e se é circular, tá? E a carga crítica de Euler é essa carga aqui que eu mostrei para vocês. E eu tenho aqui, quando eu tenho um pilar que não é esbelto, né? A tensão de formagem é igual a tensão admissível, e aí o cálculo é esse, tá? Se eu vou dimensionar a seção, né? Dimensionei a seção, que nem o caso daquela seção quadrada de 9,29 por 9,29. Aí sim, eu tenho que verificar se a seção é compatível, se eu posso aceitar a seção achada. Como é que a gente faz? A gente faz, ó, tensão admissível, a compressão paralela às fibras na peça deverá ser menor ou no máximo igual à tensão admissível à compressão paralela às fibras no corpo de prova, que é o valor tonelado normalmente, tá? Tem que ser menor ou no máximo igual. Achou um valor dentro disso? Oba, posso aceitar. Achou um valor pior, que foi o caso do exercício, 52 e 24, tenho que redimensionar essa seção. Ah, de orelhada? Não, de orelhada não. Assume o valor da tensão admissível à compressão paralela às fibras do corpo de prova, no lugar da peça, e recalcula a seção por ali, né? Vocês viram que bem legalzinho? Conseguiram recapitular tudo? Quero saber se vocês têm dúvida. Só na hora, né, Alexia? Na hora de fazer. Na hora, parece que esquece tudo. Mas mesmo no exercício que a gente vai fazer semana que vem, aí a gente faz a leitura e eu lembro essas questões para vocês, tá bem? Vamos fazer um spoiler da tarefa? Porque todo youtuber que se pressa dá spoiler, né? Pode ser. Não é? Que horror. Diga lá, Então, Ana, normalmente a prof faz assim, ó. A Ana tá perguntando, prof, quantas perguntas você faz na prova? Ó, geralmente a primeira provinha, eu faço uma questão teórica, geral, tá? Uma questão teórica. E aí eu faço uma questão sobre quantificação, tá? Eu dou uma situação prática, vocês fazem de quantificação. Eu dou uma questão sobre telhado e dou uma questão sobre pilar. Uma coisa de cada conteúdo. Entendeu? Geralmente 4 a 5. Às vezes eu dou uma de resistência dos materiais para ver se vocês se ajeitam, né? Mas é para ajudar a gente, não é para atrapalhar, né? Então vocês olhem lá aqueles exercícios que a prof fez com vocês das resistências dos materiais, deem uma recapituladinha lá naqueles exercícios, tá? Que normalmente a prof dá mais um exercíciozinho ali para ajudar na nota, tá? De 4 a 5 questões, sem muita confusão. Sabe por quê? Porque assim, ó, por mais que eu diga para vocês assim, ó, não fica nervoso e tal, é só dizer que é uma avaliação que a gente faz todo mundo junto, que daí o povo já fica tudo estressado, né? Então, assim, e tem que caber no tempo que a gente vai estar junto, tá? Então, assim, 4 a 5 questões no máximo, sem muitas delongas, não. Tá bom? E daí é mais ou menos quanto tempo de prova? Não é quanto tempo. Eu dou o intervalo da aula. Da 1h30 às 4 para vocês fazerem comigo. E depois vocês têm mais meia hora para processar essa prova para mandar para mim no Moodle. Sim. Tá bom? Sempre assim.
Então, a prova não pode ser muito longa, ela tem que caber, é que nem a prova que a gente faz presencial lá na escola, né? Na universidade. A prova é dimensionada em função desse horário, desse tempo que a gente tem junto. E eu não deixo vocês fazerem sozinhos. Dá embola, pergunta para a pessoa, que a pessoa também não sabe, se enrola tudo, aí fica tudo errado. Não. Se vai fazer, faz comigo. Daí, se tiver dúvida, liga para mim no molecular aqui, como diz os meus filhos. Ou então a gente conversa por aqui, porque eu fico online com vocês, né? O período todinho da prova. Então, 1h30 até as 4 eu fico aqui com vocês. Tá? Lógico, tiro o som para não incomodar, né? Mas eu fico com vocês. Daí vocês podem me chamar, essas coisas todas. Como se nós estivéssemos lá no campus. Viu, Guilherme? Igualzinho como se a gente estivesse lá. Eu só não compartilho o mesmo espaço físico, por enquanto, com vocês. Mas a gente está junto o tempo todo, tá? Vou fazer o spoiler da tarefa. Tem trabalho, sim. Tem. Esse que eu vou fazer agora. Tem, claro que sim. Que é para ajudar a estudar. Vamos lá? A tarefa? Ó. Então, vocês têm 2 questões para fazerem. Ó. Vocês já estão enxergando? Sim, prof. Tá? Então, ali, ó. A primeira questão. Você é um responsável técnico de uma empresa de consultoria que presta serviços na área de dimensionamento de instalações para fins rurais. Você foi chamado para dimensionar os pilares de madeira de eucalipto em seção circular para um galpão com cobertura de telhas de barro tipo francesa. O comprimento desse galpão é de 24,5 metros, um vão de 7 e um beiral de meio metro e pé direito de 2,80. Considere o espaçamento entre os pilares de 3,5 metros, que é aquele espaçamento máximo padrão, e que serão engastados de uma extremidade e livre na outra. Então, o comprimento efetivo de flambagem é igual a 2L. Aplicar a fórmula de Euler, então eu já estou pressupondo que é um pilar esbelto para o referido cálculo. Ao final, você terá de verificar se as dimensões encontradas serão suficientes para atender a demanda estabelecida. Aí eu dou todas as informações. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer o cálculo em cima dos pilares, né? Então, eu vou pegar, do jeitinho que eu expliquei aqui para vocês, eu vou pegar o galpão e vou ver qual é a carga nos pilares intermediários e qual é a carga que estaria nos pilares de ponta, tá? Aí, eu vou dimensionar com a carga dos pilares intermediários a seção dos pilares que eu tenho que fazer a seção circular. Então, eu calculo primeiro essa carga por ali, que eu expliquei aqui na lousa para vocês, e depois, aí sim, aí eu vou calcular direitinho lá pela fórmula de Euler a carga que vai ser suportada por eles, né? Eu vou aplicar, e aí com essa fórmula de Euler eu vou sair pelo momento de inércia. Com o momento de inércia, eu vou aplicar a formulazinha da seção circular e vou achar qual é o diâmetro desses pilares, tá? Aí, para fazer a verificação, é aquela verificação que eu expliquei para você. A tensão admissível à compressão paralela às fibras da peça deverá ser menor ou no máximo igual à tensão admissível à compressão paralela às fibras no corpo de prova, né? Então, é esse o cálculozinho que a gente tem que fazer aqui. É 2 em 1. É cobertura e mais pilar. E aí, eu tenho aqui, ó, o segundo exercício, olha, um pilar de 2,80 de comprimento tem seção quadrada. E é de canafístula. Ele tem um módulo de elasticidade de 122.400, uma tensão admissível de 115 para compressão paralela às fibras. E eu vou usar o fator de segurança 4, que é do Euler, né? Para calcular a carga crítica de flambagem usando a equação de Euler. Determina as dimensões da seção transversal, se a coluna é articulada em uma das extremidades e engastada na outra. O que vai significar articulada e engastada, o comprimento efetivo de flambagem é 0,70 de L, né? E eu já dou a carga aqui, ó, 4.000 kgfs. Então, nas 2 situações, eu tenho que calcular a seção. Uma é a seção circular no primeiro e outra a seção quadrada. No primeiro, eu tenho que usar aquele cálculo que eu expliquei para vocês ali dos pilares intermediários de ponta. E no segundo, eu já tenho direto aqui a carga aqui sobre o pilar. Viu? Então, assim, é mais um exercício para treinar, né? Porque daí, assim, ó,
vocês revejam esses que nós fizemos aqui em sala, depois vocês façam esses exercícios da tarefa. Aí vocês já estão estudando, tá? E hoje mesmo a prof já vai colocar, sabe o quê? Uns exercícios complementares lá, rolem depois o Moodle, e aí vocês vão achar lá eu acho que ele é antes das planilhas de avaliação. Eu não tenho certeza, mas tem lá atividades complementares da prova 1, aí eu deixo mais uns exercícios para vocês treinarem. O V é o 4 da fórmula de Euler. Lembra que eu sempre falo que na fórmula de Euler tem esse 4 aqui, não tem? Ele é um coeficiente de segurança. Né? Ele superestima o comprimento efetivo flambagem, porque multiplicando por 4 eu estou superestimando. E, logicamente, estou ponderando a carga que vai ser carregada. Sim? Tranquilo? Entenderam bem certinho o que nós vamos fazer? Então, ó, exatamente, Diego, em 4 vezes. Então, ó, o que eu vou fazer? Façam esse exercício, dependendo da situação. Mas o que é normal de praxe, Diego, é usar 4. Tá? O da fórmula é 4. Tá? Então, a gente sempre usa o 4. Ô, prof. Alexia. Esse que você falou que você... pra gente fazer aquele do pilar de ponta e o pilar intermediário, é aquele exemplo que você deu com os 10 pilares, né? Isso. Tá. Isso mesmo. Tá? É esse mesmo. Beleza? Todo mundo entendeu? Os que estão aqui comigo, todos entenderam? Tranquilo? Então, assim, ó. Então, agora que tá fresquinho na cabeça, peguem para fazer o exercício. Não deixem para depois, tá? Já senta, dá uma sentada, é pena 3 horas. Já dá uma sentada e já faz os exercícios, tá? Que já serve para estudar. Daí, pega os demais, né? Os outros que vocês já fizeram, dão uma olhada nos materiais, tá? Eu vou colocar os exercícios complementares lá para vocês treinarem também. E não se preocupem, ó, é bem tranquilo. A avaliação que a gente faz é junto, como se nós estivéssemos presencialmente. Eu vou estar junto com vocês, tá? As fórmulas vão estar tudo no corpo da prova de vocês. A gente vai fazer leitura, a gente vai fazer tudo direitinho. Só não se atrasem para não complicar o tempo, tá? E além do tempo regulamentar da prova, eu ainda tenho mais meia hora que a gente tem ainda para processar, para fazer, né? Fazer a foto, só vai em arquivo PDF para mandar para a prof, tá bom? E, de novo, se acontecer qualquer coisa, acabou energia, não sei o que, não sei, né? Aconteceu algum sinistro lá que eu não consegui mandar a prova, o que faz? Só me avise, prof, aconteceu isso, aí vocês entram direitinho na secretaria, peçam a segunda chamada, tá? Relatem o que aconteceu direitinho, que daí aí vocês fazem essa segunda chamada lá no final do semestre, lá que a gente tem lá no calendário nosso, tá bom? Combinadíssimos? Sim. E se tiverem dúvida, chame a prof, tá bom? Então, olha, vou fechar aqui então. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, tá? Aguardo vocês na próxima terça, ó. Uma ótima semana para vocês. Se cuidem muito, tá? E a gente se encontra terça-feira, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Prof. Até, queridos. Tchau.